Olá a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que ampare os vossos lares com muita paz, com muita harmonia, vibrando sempre paz para os corações, para todos aqueles que precisam, né, que estão vivendo os desafios em todos os cantos do mundo, que possamos aí vibrar sempre por todos os nossos irmãos que passam pelas dificuldades, pelos desafios da encarnação, né, aqueles que estão nessas áreas que estão sendo castigadas pelas águas, mas também as outras áreas, né, fora do Brasil que convivem com as guerras. Aqui dentro, infelizmente, as comunidades, né, que estão passando por dificuldades com relação à criminalidade, enfim, que, né, a paz de Jesus possa reinar nesses cantos, que todos os corações possam vibrar, né, o seu amor. Pedimos também ao Pai de Misericórdia que ampare todos os lares, né? Não esquecendo que nós devemos colocar Jesus, né, no nosso lar, fazendo o Evangelho no lar. Se você tiver alguma dificuldade, nós temos lá no nosso site um roteirozinho, né, que pode ajudar você a se conectar, né, com Jesus e também conectar a sua família. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Ela fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, no bairro do Campo Grande. E também você pode encontrar informações na nossa casa, né, acessando lá o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br e também estamos nas redes sociais, no Facebook, né, e também no Instagram, além de um canal no YouTube, né, onde esse vídeo ficará disponível lá para que você possa assistir quando for melhor, né, para você. Além desse vídeo, teremos aí os vídeos que já foram gravados pelos nossos irmãos com os outros temas do Livro dos Espíritos e também do Evangelho, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. E hoje nós vamos então buscar falar, né, aqui da questão 605 e da 605A do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec tenta entender, né, essa composição, né, do homem, né, que está aqui falando no sentido de humanidade, né, de todos esses espíritos encarnados e também os seus desafios e a relação com o seu comportamento, né? Então, Kardec, na questão 605, ele começa então lá com a espiritualidade, né, numa extensa, né, expressão, mas Kardec tinha ali toda a sua metodologia, né, toda a sua filosofia de trabalho. Então, esse questionamento, né, perguntas e respostas, ele tentava formular ali de uma maneira em que não sobrasse espaço, né, para dúvidas ou má interpretação daquilo que ele estava tentando buscar, né? E nós estamos nessas questões trabalhando os três reinos, né? Nós falamos já sobre o reino mineral e o vegetal e entramos no reino animal, né, do qual a humanidade faz parte, né? Mas aí Kardec está tentando é, detalhar melhor essa condição, porque, né, o ser humano ele está numa condição maior, né, assim, vamos dizer assim, mais evoluída do que o animal, embora a sua constituição física, né, respeite toda essa natureza animal, né, com as questões de órgãos, né, a sensibilidade, instinto. Então, todas essas coisas faz com que a constituição material, né, que os olhos da matéria veem, seja muito semelhante à constituição do animal, né? Então, determinados órgãos são comuns, né, embora com funções diferentes, tamanhos diferentes, né? Mas temos vários órgãos que são comuns, né? Que dão essa condição da vida para o corpo físico, né? Então Kardec, na questão 605, ele vai lá perguntar para a espiritualidade
Lembrando, né, como trouxemos, né, e outros irmãos trouxeram na questão, nas questões anteriores, né, nós estamos vendo que Kardec está tentando, né, entender esta condição, né, de todos esses reinos que compõem a estrutura material da Terra, né? E para lembrarmos, nós estávamos falando, né, nos vídeos anteriores sobre, né, o estudo que Darwin estava desenvolvendo, né, justamente nessa época. Então, um pouquinho antes, Darwin publica, né, a sua obra lá falando sobre a questão, né, da teoria da evolução das espécies, né, e da seleção natural. Então, cada espécie aí herdando uma característica, né, de uma espécie anterior e se adaptando ao ambiente onde ela terá que viver, né? Lembrando que o nosso planeta, né, é constituído de regiões com os mais diversos, as mais diversas características, né, situações climáticas. Então, um animal, né, que vive no deserto tem uma característica diferente do que vive nos polos gelados, né? Mas nós vamos pegar, então, em áreas tropicais, por exemplo, nós vamos pegar lá, nós temos o urso polar, que tem sua estrutura preparada para poder viver num ambiente gelado, né? Mas nós vamos ter, então, um urso, né, pardo, um urso normal, né, que vai viver ali, quer dizer, não é questão normal, né? Mas um urso que a gente está acostumado a ver nas florestas, nos ambientes mais tropicais, que tem uma outra característica, né? Então, toda a sua formação física, ela está condicionada a viver num ambiente mais ameno em termos de temperatura, né? E o urso polar, ele está constituído para viver nos ambientes de baixa temperatura. Então, Kardec vai tentando, né, compreender no meio desse estudo de Darwin, né, compreender junto à espiritualidade esses pontos que Darwin levantava em todo o seu pensamento, além de alguns pensamentos, né, algumas filosofias que nós vamos ver mais adiante, né, sobre essa migração entre a alma, né, num corpo hominal com um corpo animal, e ela fazendo essa transição a cada oportunidade ou pela sua própria vontade, né? Então, Kardec vai começando a esclarecer esta questão junto à espiritualidade para que a gente, nos dias de hoje, né, pudesse ter uma consciência maior, né, da nossa existência como ser, né, saber de tudo que acontece, tudo que é necessário para nós podermos progredir como seres espirituais. Bom, então vamos lá na questão 605, ele traz ali, né, para a espiritualidade a seguinte questão: ele diz: se considerarmos todos os pontos, né, de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse esta última, ou seja, a alma espírita, né, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra forma, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra, né, dessas duas almas. E aí então eles respondem a Kardec, né? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos, né, e pela sua alma, participa da natureza dos espíritos, né? E aí então a gente vai recorrer lá à introdução do Livro dos Espíritos, na parte 6,
né? No item 6 lá, e ele traz: há no homem três coisas, né? O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, né, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Né? Então, a gente já aprendeu, né, que somos formados, então, né, de espírito, perispírito e corpo físico. Né? Então, a gente já teve essa possibilidade de compreensão, né? E o que a espiritualidade está respondendo aqui para Kardec, porque ele tenta trazer essa condição de como se nós tivéssemos dois seres, né, habitando o mesmo corpo físico com pensamentos e condições diferentes. Né? Então, eu tenho um corpo físico, mas dentro desse corpo físico atua duas forças. Uma delas muito presa à condição material, né, que seriam as condições instintivas, né, onde a gente tem ali comportamentos que são relacionados à nossa sobrevivência, né, que são relacionados à defesa, né, à questão de a alimentação, a busca pelo alimento, pela condição, né, de se manter vivo, enfim, algumas coisas, e teríamos uma outra de uma essência pensante, né? Algo que tivesse ali a capacidade de trabalhar as condições complexas. Então aí a gente vai tendo a resposta da espiritualidade, né? Então quando eles falam, né, que uma das coisas, né, que são da parte dos instintos, que resultam da sensação dos órgãos, né, a gente só precisa entender, né, que eles não estão falando aqui de uma sensação do corpo físico sem a ação do espírito, né, porque a gente sabe que aquilo que nós vivemos de sensação no corpo físico são passadas para o perispírito e armazenadas no espírito. Né? Então, assim, a gente consegue ter essa sensibilidade, essa capacidade de entendermos o que nos afeta, né? O conceito de dor, né? Sofrimento, alegria, tristeza. Então, são coisas que a gente sente, né? A sua reflexão no corpo físico e armazenamos isso no espírito, né? Então, por exemplo, se nós vamos passar por ter alguma sensação de ansiedade, né? Então nós vamos ter aceleração, podemos ter, né, a aceleração cardíaca, né? Então esse órgão começa a se manifestar, né, pelo seu próprio instinto, respondendo a essa ação, a essa ansiedade do espírito, né? E aí ele pode trabalhar nessa condição, né? Mas tem o contrário, onde eu tenho uma percepção do corpo físico que ele remete para o espírito essa sensação. Então vamos supor que eu coma algo que na minha parte digestiva ele não seja muito bem aceito, né? Então pode me causar algumas coisas, né? A ânsia pela necessidade de expelir o que está me fazendo mal, né? Posso ter azias, né? Posso ter até a condição de um desenvolvimento de uma úlcera, de algo que, enfim, atua nesse organismo, né, da digestão, e com isso eu vou tendo a reflexão na minha sensibilidade do corpo físico. Então pode me causar alguma dor, um enjoo ou determinadas coisas. Então isso são os instintos que resultam da sensação dos órgãos, né? Então tem tanto a minha influência de espírito para o corpo físico, quando a gente falou na questão da ansiedade, né? Que às vezes tem sudorese, né? As pessoas começam a suar,
né? Às vezes tem essa condição da aceleração cardíaca, enfim, várias coisas que eu, com o meu estado de espírito, eu encaminho para o meu organismo um start de reação. E tenho o processo contrário, né? É onde o meu corpo físico recebe algum impacto de alguma coisa, né? Citei ali a questão da alimentação, mas podemos ter a questão da sensação do calor, né? Que eu vou ter no meu corpo físico e aí eu vou ter ali um aviso, né? Para tomar cuidado, né? Posso ter algum machucado, alguma pancada que com a reação do meu sistema nervoso, né, traduz isso em dor e assim as coisas vão retornando, né? Então acontece com o meu corpo físico e isso vai acontecendo na minha condição da sensibilidade espiritual. Então é isso que a espiritualidade está tentando trazer para Kardec, né? Então eu tenho, não são duas almas, né? Nós temos um conjunto, né, que trocam informações entre si, né? Coisas que o espírito manda para o corpo físico e coisas que o corpo físico manda para o espírito, né? E nessa condição aqui da introdução, então Kardec deixa bem claro qual que é a nossa Constituição. Então não existe essa situação, né, de uma alma mais primitiva, né, dividir o espaço num corpo físico ou a ligação de um corpo físico com uma alma mais inteligente. Eu falar, bom, quando eu preciso do instinto, atua essa, quando eu preciso da razão, atua aquela. Não, isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então a gente sabe da nossa condição, que como princípios inteligentes a gente faz essa migração, esse processo evolutivo, né, no reino animal para a gente poder despertar para esse instinto da vida, né? Vamos aí transitando entre as diversas espécies até a gente conseguir a liberdade de pensar. Então temos a nossa individualidade. Então não há essa possibilidade, né, de termos aí essa condição, como ele coloca, uma alma animal e uma alma espírita, né? E aí na questão 605A, né? Então a espiritualidade vem trazer aqui uma resposta diante de um questionamento do Kardec, né? Sobre esta condição da influência, né? Sobre essa nossa condição mais brutal, mais grotesca, mais ligada à matéria, que é esse apego, né, que a gente tem e os erros que a gente comete que estão associados a esses vícios e essas vicissitudes com relação à matéria, né? Então a gente já falou várias vezes aqui, tanto no ensino do Evangelho como nos ensinos do Livro dos Espíritos, esses sentimentos que nos prendem, né, à condição da matéria, por essa dependência que a gente cria e às vezes pela condição do esquecimento e o fato de não buscarmos a nossa evolução espiritual, a gente fica preso a essa condição de que a matéria é responsável por nos prover todas as coisas e é a única fonte de vida, né, para nós. Mas aí Kardec vai lá e pergunta, né? Então ele faz na 605A. Assim, então, né, ou seja, a resposta que eles deram lá sobre o fato de não haver duas almas, né, mas sim a condição, né, de uma alma inteligente conectada com um corpo físico que tem sensibilidades e essa troca das informações entre espírito e matéria. Então ele fala, bom, assim, então, além das suas próprias imperfeições, né, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria, né? E aí eles respondem, bom, sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Né? Então, se a gente voltar lá para a nossa condição primitiva, nós vamos ver que nós éramos ali muito mais brutos, né? Muito mais ligados a essa dependência,
né, da condição, até a nossa própria alimentação era uma alimentação bem mais grotesca, né, tudo próximo, muito próximo do animal, né, do carnívoro, presos àquelas condições. Hoje a gente já com uma condição de entendimento, mais evolução, então alguns corpos, né, já conseguem se adaptar ao não consumo da proteína animal, substitui por outro elemento, né, da natureza, do vegetal, para poder suprir essas suas condições, né, ou essas suas necessidades. Então a gente está vendo que é muito mais sutil, né, o tipo de alimentação que nós temos hoje. Então é isso que eles estão começando a mostrar, o nosso comportamento também, né, a nossa forma de nos expressarmos, né, saímos dos grunhidos para constituir palavras, né, formas de expressar o nosso sentimento, nossa capacidade intelectual. Então, tudo isso a gente vai vendo aí que nós estamos cada vez mais, né, nos distanciando desse apego, dessa necessidade da força bruta e trabalhando mais com a capacidade de inteligência, né? Então ele coloca lá, né? Quando ele coloca lá, não o vedes, né? Que quanto mais, né, não evoluído for o espírito, ou seja, quanto mais inferior ele for, mais apegado, mais preso ao seu liame, à matéria, é mais forte, né? Então ele fala, não o vedes? Fala, não, né? O homem não tem duas almas, né? A alma é sempre única, um ser único, né? A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, né, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo, que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação, né? Então, aqui, vamos lá, colocando essa condição, né? Falamos aqui sobre o nosso processo de transição nessa condição do reino animal como princípio inteligente, e aí a gente vai vendo, né? E aí, é, buscando entender, como Kardec colocou aí, essa impossibilidade de, à medida em que o princípio inteligente recebe a sua permissão para uso pleno da inteligência, então ele, como um ser inteligente da criação, começa a fazer a sua trajetória como um espírito inteligente. E aí ele não tem como voltar para um corpo animal. E aí no começo nós falamos, né, sobre essa busca de Kardec de tentar entender, né, essas filosofias que, principalmente na condição do hinduísmo, né, assinalar que o homem poderia transitar entre o reino animal e o reino nominal, né? Então, ou seja, uma vez que o espírito adquire a liberdade de inteligência, se você transitar entre o corpo humano, que está preparado para o uso da inteligência, ou seja, o cérebro está formado já para que o espírito possa trabalhar, né, a sua capacidade intelectual, e você reduzir ele de volta para um corpo limitado da inteligência, como o do animal, né, ele não vai conseguir expressar os seus desejos, as suas vontades, né? Então não dá, como nós já falamos em questões anteriores, de você colocar uma condição complexa, né, de raciocínio complexo para um animal. Ele não vai conseguir identificar, né, como solucionar uma questão complexa. Então não dá para você estabelecer ali um, uma questão de álgebra, né, ou um raciocínio mesmo filosófico, onde, né, o ser ou não ser. Então você não dá para propor para um animal uma condição dessa, porque a sua constituição, né, para uso do intelecto não está formada, não está liberada, né, não tem condições adequadas para isso.
Então, se você dá para o homem, né, ou seja, para o espírito que já está reencarnando no corpo humano, a capacidade de exercitar o seu livre-arbítrio, né, ter responsabilidade sobre os seus atos, como é que você tira ele dessa condição e rebaixa ele para uma condição de somente instinto, de um corpo físico animal? Então, isso que a espiritualidade está explicando para Kardec, né, que não tem como fazer essa transição, né? Mas, como ele fala, o corpo físico, ele trabalha em cima dessas sensações, das mesmas sensações que o animal. Como nós falamos, sensação de calor, sensação de frio, sente sede, sente fome. Então, o organismo, né, na hora que o seu corpo físico ali está precisando se reidratar, desculpe, né, ele vai solicitar água para você. Então, instintivamente, o seu organismo vai começar a trabalhar para avisar o seu cérebro que ele está precisando se hidratar. E aí o seu cérebro retoma para a consciência espiritual essa necessidade, e aí vem a ordem, né? Opa, vou buscar ali um copo com água, né? Aí bate a fome, então seu organismo vai avisar que está faltando alimento para ele repor a sua energia, né? Então ele já repassa para o cérebro, que o cérebro repassa para o espírito, aí o espírito, na sua razão, fala, opa, preciso providenciar um alimento, né? Então essas coisas, né? Então o corpo físico, que é semelhante ao do animal, tem as mesmas necessidades, né? Então, a alimentação, né? Tem a vitalidade, que é a vida, né? Então, a sensação de dor, todas essas dificuldades que o corpo físico do homem tem, são as necessidades que o corpo do animal tem. Então, pode até igualar-se nesta condição, mas quando falamos da questão da alma, né? A alma do homem não é a mesma do princípio inteligente, ou seja, o ser inteligente não é o mesmo princípio inteligente encontrado nos animais, né? Então é isso que a gente precisa sempre compreender. Então, quando ele fala sobre a influência, né, da matéria, então o espírito ele tem que se preocupar com essa condição, né? O seu processo de evolução é fazer com que ele cada vez mais fique livre, né, desse apego material. A dependência da matéria, enquanto for necessária ali a sua reencarnação no corpo físico, ele vai ter dela, não tem jeito. Mas, como eles explicaram na questão 605, conforme vai evoluindo, né, o espírito, ou seja, conforme você vai para mundos superiores, mundo em estágios superiores, né, então vai havendo uma influência, né, desse meio mais evoluído na formação corpórea dos seres que ali estão. Então, tanto o animal quanto o homem, né, o corpo físico do animal quanto o corpo físico do homem, em estados é, de evolução espiritual maior, ou padrão vibratório maior, tanto um quanto o outro vai apresentar característica, né, mais sutil, né, como nós estávamos falando. Nós estamos aos poucos abandonando hábitos alimentares rudimentares para ir para hábitos alimentares mais seletivos, né? Nós estamos aí na condição de locomoção, movimentação, então nós estamos vendo tudo isso, né, evoluir na condição do planeta Terra, né? E, por consequência, a nossa morada, né, tem que evoluir também, né? Nós não vamos permanecer num mundo regenerador, né, com um corpo físico de um mundo primitivo, né? Não há essa possibilidade. Então, só para nós encerrarmos aqui, tem o comentário de Kardec, né, que ele diz aqui: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais.
O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Ok? Então é isso aí. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade. Então hoje falamos aí, né, dessa questão, que estamos falando dos três reinos, né, a questão 605 e 605A do Livro dos Espíritos. Ok? Então que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, né, que tenhamos aí muitos momentos de felicidade pela nossa caminhada e que Deus abençoe aos lares de todos. Tá bom? Um grande beijo no coração e fiquem com Deus. Até a próxima.